A pergunta é: o que é ser confiável? Minha amizade é uma amizade que ela é confiável? Eu tenho amigo que eu confio e construo amigos que podem confiar em mim? A confiança ela é importante porque ela é como um crédito que as pessoas têm com você e você tem com as pessoas também. Quando você pensa no cartão de crédito, você logo percebe que você faz compra sem ter dinheiro, mas você tem um crédito, um valor, você tem uma relação comercial, você tem capacidade de refletir a um mercado, a uma sociedade, a um grupo, a uma família, um grau de confiabilidade. Agora, a característica para ser merecedor de confiança tem que ser algo consistente, associado a uma integridade, que as pessoas vão observar. E com isso vem previsibilidade, vem responsabilidade. Uma pessoa, quando ela é confiável, ela é alguém que ela cumpre aquilo que ela promete, ela mantém, sustenta a sua palavra. Eu gosto muito daquilo que os antigos falam, que se tirava um fio do bigode e aquilo selava um contrato, um compromisso, por causa da honra, por causa do cuidado. Uma palavra bem dada, ela pode definir um bom ajuste, um bom combinado. Ou seja, quando as obrigações são cumpridas conforme aquilo que é esperado. Envolve tanto uma habilidade de oferecer segurança, como também estabilidade em ações e comportamento, quanto uma capacidade de perceber que as coisas, quando elas estão dentro de um nível de confiabilidade, o mecanismo de funcionamento é melhor, as engrenagens são melhores, a lubrificação, a qualidade de vida, o ambiente. Imagine você chegar num lugar em que as pessoas podem olhar de maneira livre, sem qualquer blindagem da tua parte, sem hipocrisia. No contexto bíblico, quando pensamos em confiança, é um atributo fundamental ao cristão, indicando que ele tem uma fidelidade, um compromisso com Deus, com Cristo. Paulo era um homem confiável, segundo as Escrituras. Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz que ele não arrogava-se no direito de trazer para si no juízo, mas que ele podia passar pelo crivo do juízo daqueles que o acompanhavam e ouviam a mensagem que da boca dele vinha da parte de Deus. E então ele tinha toda a condição. Ele era encorajado por Deus, ele desenvolvia o seu ministério, ele permanecia junto aos irmãos, às vezes agredido, mas sempre na confiança de que Deus iria preservar a sua imagem, a sua integridade, porque era algo que ele podia reconhecer, que ele estava sendo fiel a Deus, a Cristo, que era o seu líder, a que ele imitava, ao ponto de dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E com isso ele não se envolvia em partidarismo, ele tinha uma postura. Ele reconhecia a verdadeira natureza de uma relação com Deus e como pode ser marcado e desenvolvido uma confiança naqueles que ouvem. É o que todos os líderes deveriam desenvolver no seu ministério, porque pela confiabilidade a palavra tem mais poder, pela humildade a palavra tem mais impressão, ela alcança mais o coração da pessoa, porque a arrogância, ela simplesmente vende uma imagem distorcida, tanto daquele que fala, que gera desconfiança, ainda que seja uma palavra boa, mas aqueles que ouvem sabem que não terão transformações nenhuma, porque ela não tem vivência. Então nós precisamos entender que dentro dessa confiança em relação com Deus, nós estamos buscando sempre uma unidade, uma vida de santificação, de busca. E segundo aquilo que a palavra de Deus nos esclarece, quando nós somos dignos de confiança, nós podemos ensinar de maneira também confiável, sem querer ter domínio sobre aqueles que nos ouvem, sem coação, sem manipulação, e ensinar como servos de Deus mesmo pelo exemplo. Ser um ministro confiável na palavra
A palavra ministro, quando ela é utilizada, Paulo ele associa servos, que de uma forma original no grego traz a ideia daqueles que remam os navios dando direção, aquelas pessoas mais simples que estão ali sob ordem de um capitão, ouvindo instruções, assegurando-se que a embarcação que eles estão conduzindo estará indo para o lugar designado, e aqueles que estão no gerenciamento estão confiando. Uma responsabilidade que pode ser desenvolvida. Paulo também chama de dispenseiro, ou seja, aqueles que são confiados numa tarefa doméstica e no cuidado dos bens, no manejo e no suprimento de coisas necessárias e nas relações até mesmo com aquelas pessoas da família mais novas, que precisam de um pedagogo, alguém que oriente e encaminhe até que essa pessoa alcance uma maturidade. É essencial que haja confiança, porque alguém só pode ser dispenseiro, alguém só pode ser uma pessoa de confiança se ela for uma pessoa que sabe submeter a liderança. Quando Paulo fala sobre fidelidade, ele associa essa palavra dentro do contexto grego, pistos. Pistos quer dizer fidelidade, mas que significa fiel, confiável, digno de confiança. E na raiz dessa palavra nós temos pistes, que é um conceito que traz para nós o sentido da fé, ou seja, da crença, que envolve então uma confiança e junto uma fidelidade. Então Paulo ele requer daqueles que cuidam, daqueles que ouvem a palavra, um ministério que seja confiável e reconhecido esta pessoa como dispenseiro de Deus, no cuidado dos mistérios de Deus revelados àqueles que acolhem a mensagem da palavra de Deus. Ter Deus como juiz segundo a própria palavra, que é Deus que vai julgar os desígnios de cada coração. Paulo reconhece que só Deus pode julgar de maneira justa e mostra que a opinião do homem inclui muitas vezes sua própria opinião, limitada e não definitiva, de tal maneira que ela às vezes não pode ser confiável. Mas quando a pessoa desenvolve o ministério que Deus concedeu a essa pessoa, ela então pode ser confiável, porque de forma total ela está voltando a um ensino verdadeiro, motivado por ser uma pessoa receptiva à revelação de Deus, entregando a palavra como ela é e não fazendo julgamento. O apóstolo enfoca a importância de ver o ministério do servo de Deus numa perspectiva de um serviço responsável diante de Deus também, como de Deus na presença de Deus, falando aos homens, para que haja adesão. Esses líderes humanos, então, devem buscar corrigir, ter compreensão clara, para que não venha produzir compreensões também errôneas, distorcidas e produzindo divisões, cisão na igreja. E por isso nós temos que ter consciência de que a palavra que estamos falando é o evangelho da confiança, demonstrando então que a palavra ela pode ser confiada. Aqueles que ouvem podem abrir, acolher no coração a palavra. Confiança. Aquele que confia no Senhor descansa nele e espera nele. Não fará justiça pelas próprias mãos, mas vai descansar na graça e no poder de Deus.